Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente quero falar da minha satisfação em poder participar do primeiro Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva do SUS. Eu sou Jaqueline, tenho licenciatura plena em Letras, pós-graduação em Língua, Linguística e Literatura. Hoje eu faço faculdade de enfermagem e atuo na sala de aula como educadora de apoio, auxiliando crianças autistas. Venho falar de um assunto muito importante, que é o papel do enfermeiro no diagnóstico e na assistência a crianças autistas e sua família. Muito tem se falado sobre o aumento dos casos de crianças com autismo, mas pouco se sabe, pouco se conhece a assistência adequada a essas crianças. Então, venho falar hoje sobre a importância do enfermeiro nesse sentido de estar ali desde a descoberta do diagnóstico até as intervenções precoces. Como é que isso pode acontecer? Durante as puericulturas, o enfermeiro ele tem ali contato com a criança e vai fazer os registros, as averiguações do crescimento e desenvolvimento da criança. Nessa oportunidade também verifica a questão comportamental. Sabendo que o autismo é um comprometimento da fala, da interação social, do comportamento, como é que o enfermeiro vai perceber, vai identificar alguma atipia ou neuroatipia na criança, sendo ela ainda de braço, de colo, bebezinha. Quando o enfermeiro chama pelo nome da criança, ou então bate palma, ou faz um sonzinho que é interessante, se a criança não se identifica, não tem aquele interesse, já é algo que o enfermeiro pode observar naquela consulta de puericultura. Mas antes disso, o enfermeiro ele precisa conhecer bem sobre o significado do autismo para não ter ali uma associação indevida. Por exemplo, acontece muitas vezes da criança ela ter algum problema auditivo e ela não olha quando você chama ou quando você faz algum som. E isso não quer dizer que ela é autista. Então é importante ser conhecedor tanto do autismo como da questão do desenvolvimento da criança e do crescimento em todas as fases para ter um diagnóstico mais assertivo. E então, qual é a importância de um diagnóstico precoce de autismo? A importância está na neuroplasticidade. Como funciona a neuroplasticidade? Sabe aquelas massinhas de modelar? Quando você recebe a massinha de modelar, ela está flexível, modelável. E ali você vai fazendo as modulações que você quiser. Só que com o passar do tempo, aquela massinha de modelar, ela vai ficando enrijecida. Ela vai ter uma certa resistência a ser modelada. Do mesmo jeito acontece com a neuroplasticidade na criança. Quanto mais precoce identifica-se o diagnóstico de autismo, mais as intervenções serão bem-sucedidas, porque ainda está na mente da criança uma oportunidade de desenvolver as suas capacidades de forma mais flexível, de forma mais modelável. Então, é importante esse diagnóstico. E nós aqui no Brasil ainda estamos um pouco atrasados nesse tempo de diagnóstico da criança, porque nos Estados Unidos, o tempo médio é com crianças de 4 meses, elas já são diagnosticadas, já conseguem fechar um diagnóstico e já entrar com as intervenções necessárias. Aqui no Brasil, a média é de 2 anos de idade para ter um diagnóstico, ou mais. A maioria, uma grande maioria aí, a gente pode identificar que passando dos 3 anos é que se fecha o diagnóstico de autismo na criança. Então, assim, já vai ter uma certa resistência na questão da neuroplasticidade, porque a criança já tem desenvolvido suas capacidades, já tem adquirido ali algumas aprendizagens e vai ser mais resistente às intervenções. Essas intervenções, elas são feitas através de uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes a criança ela é encaminhada pelo enfermeiro para o CAPS ou para a equipe profissional adequada, primeiramente para fechar o diagnóstico e depois para receber a assistência.
Só que não só essa criança vai receber assistência, como também a sua família. É muito importante acolher essa família nesse momento. Primeiramente, que o impacto do diagnóstico causa ali, em alguns, a princípio, uma certa rejeição, uma certa negação. E se a família não aderir às intervenções, não aderir às terapias, às orientações, pouco se pode fazer por essa criança. Então é muito importante que a assistência não seja limitada apenas à criança, mas ela seja extensa até todos os membros da família, que todos abracem, que todos interajam ali e que faça a coisa acontecer, né, para o bem-estar dessa criança. O autismo não incapacita a criança de desenvolver a habilidade de forma alguma, e algumas pessoas até confundem se a criança tem autismo, então para ter atitudes permissivas com ela. Mas a criança que ela está em desenvolvimento, independente dela ter autismo ou não, é uma criança que precisa ser conduzida, precisa ser ensinada questão de limites, questão de disciplina. Então, muitas vezes, a gente vê uma criança autista indisciplinada e associa aquele comportamento ao autismo, quando, na verdade, foi a forma que os pais em casa encontraram para lidar com a questão do autismo, porque é algo novo, inclusive, para eles. E acredita-se que, não, deixa a criança assim porque ela é autista, não, ela não pode contrariar e tal. Então é muito importante essa assistência dos mitos e do que é verdade na educação, em saúde, orientando aos pais, orientando a família, como um todo, né, os irmãos de casa, toda a família, os avós também, né, que é muito importante. Então, estender toda essa assistência, toda essa rede de acolhimento, de orientação a todos os componentes da família dessa criança, tá certo? Então, isso daí é a contribuição do enfermeiro, está presente desde os momentos da puericultura, ali naquela consulta que faz inicialmente todos os meses, né, para o controle da criança, o controle do crescimento, do desenvolvimento e a continuidade das intervenções que são necessárias, e principalmente na questão da criança com autismo, tá certo?